Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro O Músculo, o Esporte e a Vida, de autoria de Benny Schmidt. Dr. Benny é professor adjunto de Anatomia Patológica e chefe do setor de Patologia Neuromuscular da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Com mestrado em Marsella, doutorado em Paris e pós-doutorado na Columbia University, Dr. Benny é autor de centenas de artigos científicos ligados ao músculo e o esporte. O músculo tornou-se, no mundo moderno, uma verdadeira condição vital de saúde. Acontece que diversas profissões sedentárias e tantos outros fatos fizeram com que o homem da atualidade viva com muito pouca atividade física. Entretanto, o nosso organismo precisa de um esforço para manter-se em equilíbrio, homeostasia. Assim sendo, os exercícios físicos hoje são obrigatórios. Eles preenchem essa alteração no modo de viver do ser humano atual. O estudo do músculo é importante para que nós tenhamos a melhor ideia de como orientar esses mesmos exercícios, e é esse exatamente o principal objetivo da nossa apresentação: proporcionar subsídios para todas as pessoas, não só os educadores físicos ou fisioterapeutas, mas todos, para o melhor aproveitamento possível individual. Em primeiro lugar, vamos conceituar músculo esquelético. Músculo esquelético é a célula mais importante da atividade física do nosso organismo. Músculo esquelético é constituído por células ou fibras musculares cuja especialidade, cuja função é a da contração. Os músculos são os responsáveis pela movimentação do esqueleto. Essas células, as fibras musculares, são firmemente aderidas aos ossos através dos tendões, que por sua vez são estruturas de tecido colágeno firme e denso, que infiltram o músculo irregularmente. Portanto, a função muscular é a da contração. E aqui vamos deixar a primeira mensagem importante, que é de que os músculos não possuem a propriedade de se esticar, ou seja, aumentar o seu comprimento. O maior tamanho que um músculo pode ter é ele relaxado. Acontece que vivemos sempre num estado de contração permanente, mesmo durante a maior parte da nossa vida intrauterina. Quando esticamos um braço, nós não estamos realmente alongando os músculos do braço, e sim relaxando-os. A estrutura histológica do músculo esquelético ensina-nos que não existem fibras elásticas nela. Portanto, não é possível a elasticidade muscular. Isso absolutamente não significa que os exercícios de alongamento muscular não são benéficos para a saúde. As cidades grandes que causam tanto estresse nos indivíduos, é praticamente óbvio que todos nós nos beneficiamos de relaxamentos. A patologia muscular tem alguns ensinamentos sobre o relaxamento, alongamento, entre aspas. Em primeiro lugar, não há consenso na literatura sobre se os alongamentos previnem ou não
lesões musculares, tanto nos atletas profissionais como naqueles que não são profissionais, e antes ou depois dos jogos. Parece-me, de bom senso, que os alongamentos podem ser benéficos para a saúde dos músculos se forem realizados em etapas, sem movimentos abruptos e em meio a exercícios extenuantes. Neste momento, os alongamentos frequentemente cursam com lesão muscular, ou seja, ruptura muscular. Resumindo, não existe um consenso na literatura se o alongamento previne as lesões antes ou depois dos jogos. O que se sabe é que os alongamentos feitos de maneira abrupta podem causar sérias lesões musculares, ou seja, ruptura muscular. O grau máximo de contratura muscular acontece nas primeiras 72 horas com os seres humanos no momento da morte. O chamado rigor mortis, que acontece nos organismos após a parada cardiorrespiratória e colapso do sistema nervoso, consiste numa contratura muscular generalizada. A contratura, por definição, é diferente das cãibras, pois é um processo insidioso e não envolve energia. Após 3 dias da assim chamada morte, a contratura vai cedendo progressivamente. Porém, certas regiões musculares permanecem contraídas por muitos anos. Ressalte-se que o conceito de morte é, aliás, como tudo, um critério humano. Pois após a morte, é bom saber, inúmeras células do nosso organismo permanecem viáveis por um longo tempo sob a terra. Um bom exemplo são exatamente as fibras musculares e as células ósseas. As fibras musculares, provavelmente, devido ao seu conteúdo intrasarcoplasmático de glicogênio. Resumindo, a função do músculo esquelético é a contração. O alongamento nada mais significa que o relaxamento dos sarcômeros, a menor unidade contrátil do músculo esquelético. A segunda mensagem importante é a conotação epistemológica do músculo esquelético. Oferece, do ponto de vista filosófico, num certo entendimento da nossa vida. Falaremos a seguir da chamada atrofia por desuso. A atrofia significa perda de massa muscular e é um sintoma e também um sinal que os indivíduos apresentam em várias situações e doenças. A grande maioria das doenças neuromusculares, ou seja, doenças neurogênicas e miopatias, cursam com graus variáveis de atrofia, perda de massa muscular. Mas existem outras situações nas quais podemos observar atrofia muscular. Por exemplo, após um período variável de imobilização de um membro por gesso, devido a uma determinada fratura, esse músculo tende a se atrofiar. E essa atrofia é conhecida com o nome de atrofia por desuso. Sabe-se também que se uma pessoa ficar deitada por 48 horas num leito sem atividade e for submetida a uma biópsia muscular, já é possível observar uma atrofia microscópica. Ou seja, bastam apenas 48 horas de inatividade para que se estabeleça uma atrofia muscular microscópica. Esse fato nos ensina um significado importante na vida humana, o de que a vida não reconhece a inatividade. Se é bem verdade que o nosso organismo necessita de repouso diário, variável de pessoa para a saúde, também é que
para uma vida longa e saudável, devemos trabalhar e ter atividade física até nossos últimos momentos. Sabe-se pela literatura que a partir dos 40 anos, o ser humano começa a perder massa muscular gradativamente. Processo esse denominado de sarcopenia, perda de massa muscular. Um indivíduo sexagenário, por exemplo, pode ter perdido metade de sua massa muscular se por acaso estiver vivendo de uma maneira sedentária, sem atividade física. Além da sarcopenia, sabe-se que a falta da atividade física está ligada na patogenia de inúmeras doenças, agindo como cofatores. E o maior exemplo disso, sem dúvida nenhuma no mundo moderno, é a obesidade. A obesidade mundial atingiu proporções absurdas, tendo como referência os últimos trabalhos publicados na Nature de 2007 e início de 2008, acredita-se que na população mundial exista quase 2 bilhões de pessoas hoje que apresentam obesidade. Mais incrível ainda, que uma boa parte das pessoas ainda não entendeu que obesidade é doença. Para se ter uma ideia, as mesmas fontes contabilizam na África, Índia e Ocidente Asiático cerca de 800 milhões de pessoas desnutridas que passam fome. Portanto, podemos dizer que atualmente no mundo, a principal causa de doença objetiva não é mais a desnutrição, e sim a obesidade. Se levarmos em conta ainda que a maioria das pessoas, sobretudo americanos, ingerem comida processada em demasia, começamos a entender uma das razões por que é tão fácil adoecer. Parece mesmo que hoje as pessoas fazem força para adoecer. Portanto, se uma pessoa quiser levar uma vida saudável, ela deve praticar esporte, a não ser em situações muito especiais que fogem do propósito desta apresentação. A prática do esporte, acima de tudo, nos fornece aquela sensação de euforia, de plenitude da vida, tão gostosa, devido à fisiologia dos mediadores químicos e neurológicos. A partir de agora, na nossa apresentação, nós vamos dividir a patologia muscular em 5 capítulos. E em cada um desses capítulos, nós vamos ressaltar a importância deles para o esporte e algumas conotações filosóficas para a vida. A patologia muscular, portanto, pode ser subdividida em 5 grandes capítulos, a saber: doenças neurogênicas, quando a lesão está no sistema nervoso e o músculo é comprometido de uma maneira secundária; miopatias congênitas, quando as doenças são primariamente musculares e já se manifestam desde o nascimento; miopatias inflamatórias, obviamente são todos os processos inflamatórios que cursam comprometendo o músculo; distrofias musculares, são as doenças onde os músculos são substituídos por tecido conjuntivo e gordura; e miopatias metabólicas, onde existe um erro enzimático responsável por uma alteração muscular. Vamos agora mostrar, conforme dito anteriormente, como cada um desses capítulos pode ser útil quando da realização de exercício, além de compreendermos melhor o nosso querido músculo esquelético. Primeiro capítulo: doenças neurogênicas. São as doenças, portanto, onde a lesão está localizada no sistema nervoso, como o próprio nome sugere. No encéfalo, na medula, nas raízes, ou os nervos periféricos podem estar acometidos.